Fala, Expert! Para você que achou que a gente não ia mais aparecer, estamos de volta. E afinal, nós temos aqui um projeto para finalizar, um projeto para entregar, não é mesmo? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre as réguas guias da nossa ferramenta, né? Nós temos alguns componentes muito importantes ainda para desenvolver, para colocar, para alocar na nossa ferramenta, não é mesmo? Então nós vamos dimensionar e vamos levar em conta, né, as boas práticas de um projeto para fazer a régua guia e por que essa régua é importante também em nosso projeto. Beleza? Vamos lá. Então, primeiramente, né, nós temos aqui uma bibliografia para seguir, onde ela nos diz o que é uma régua guia, por que da importância de uma régua guia no seu projeto e tudo mais. Então, nós conseguimos aqui identificar que a régua guia ela ajuda na eficiência do seu projeto, pois é necessário que a fita do material ela seja conduzida de maneira mais adequada, ou seja, de maneira retilínea, de maneira que ela não saia do caminho para que a gente consiga fazer um estampo adequado da peça. Imagine se essa régua ela não está indo reto, ela começa a fazer um desvio e a gente acaba perdendo um pedaço da peça ali no seu canto, né? Isso não pode acontecer. Todas as peças devem sair iguais no processo de estampagem, beleza? E ela também tem outra finalidade, porque a espessura dela, ela ajuda na retirada do punção. Como assim? Imagina você o punção, quando ele entra na ferramenta, entra na chapa, ele corta, né, e ele entra. No momento que ele puxa a chapa, ela vem junto, se ela tiver uma folga muito pequena, né? Nós trabalhamos aqui com uma folga centesimal. Então, no momento que a ferramenta, a prensa está puxando, está fazendo a extração, digamos assim, do punção, essa chapa ela tende a levantar, tende a subir. E essa espessura, o que ela faz? Ela bate na base superior, a chapa, e ela fica. Então, essa espessura ela também tem que ser levada em consideração de uma maneira calculada, digamos assim. Então, nós temos ainda que desenhar, projetar, aqui na parte inferior, a régua. Nós temos que colocar a régua aqui. Nós temos que colocar aqui também a placa guia, né, que nós vamos falar na próxima aula, e fazer algumas adaptações aqui no nosso projeto para ter a melhor fixação, para ter o melhor rendimento do nosso projeto e etc. Ok? Então vamos lá. Ó, a nossa régua guia, vou fazer uns desenhos aqui em cima mesmo. A nossa régua guia é essa régua aqui e essa daqui, ou seja, são duas peças que nós precisamos modelar. A nossa chapa, ela entra nesse A aqui, né? Então, aqui vai estar a nossa chapa, que ela vai vir lá de um desbobinador ou vai vir de algum outro processo ali que vai inserir a chapa, né? A chapa inteira, a chapa bruta, para que a gente, conforme faça o corte, o cisalhamento dessa chapa e tenhamos com ela a nossa peça, né? Então, para isso, nós precisamos saber qual que é a espessura da nossa régua, qual que é o comprimento da nossa régua, qual que é também a largura que ela vai ter aqui, né? Isso aqui vai depender do espaço que a gente tem lá e das distâncias que a gente vai levar em consideração aqui. Eu já coloquei aqui, basicamente, né? Levando em consideração todos esses detalhes que a ferramenta nos dá, que o livro nos dá, desculpa, para seguir. Então, o que ele nos diz? Que a altura H ela obedece às seguintes dimensões ou segue, em geral, essa tabelinha aqui. O H seria a espessura dela, né? Conforme eu te disse, que ela influencia na extração do punção. Então, a gente utiliza uma espessura de 6 milímetros para chapas menor ou até 3 milímetros, ou seja, a chapa que nós vamos fazer a conformação aqui, ela tem 2 milímetros, né? A nossa peça ela tem 2 milímetros, então a nossa chapa tem que ter 2 milímetros. Se ela fosse mais, né, que 3 milímetros, 3,5 a 4, o livro ele coloca assim, ó, dividido. Só que isso aqui não faz sentido. Eu acredito que isso aqui simboliza que era uma barra, ou seja, de 3,5 a 4 milímetros é utilizado 1,5 mais a espessura da chapa, para chapas de 3,5 a 4 milímetros, ok? Então, nós vamos utilizar aqui a primeira, ou seja, a altura da nossa guia ela tem que ser 6 milímetros. O primeiro parâmetro a gente já bateu.
Segundo parâmetro, que é o comprimento dela. O comprimento dela, nós temos dois comprimentos. Temos o comprimento das nossas bases, né, da nossa matriz aqui, ou da nossa base inferior, não sei. E nós temos mais esse pedaço para fora, que ele pode ser de 0,5 ou 0,75 vezes o comprimento inicial das nossas bases ali. Ou seja, a gente vai olhar por essas bases aqui, ó. Eu vou ocultar essas partes superiores, que agora a gente está trabalhando com a parte inferior. E nós temos que levar em consideração, né, como que vai entrar aqui a chapa. Ela vai entrar por esse lado aqui ou ela vai entrar por aqui? Com toda a certeza, nós temos que entrar pela lateral aqui. Porque aqui vai estar o martelo da nossa ferramenta, a não ser que a gente tenha projetado essa ferramenta para ela estar em outro sentido. Ou seja, se ela fosse montada dessa forma na nossa ferramenta. E aqui estaria o martelo, né? Só que não é o caso. Nós vamos, né? Eu vou fazer uns desenhos aqui por cima. A nossa chapa ela vai entrar assim, mais ou menos, ok? Ela vai entrar aqui e ela vai conformar aqui. Claro que aqui está errado, tem que ser maior. Então, o sentido é esse. Aqui, vamos, sei lá. Vamos fazer que aqui em cima está o martelo. Aqui em cima está o martelo que faz a ferramenta se movimentar para cima e para baixo e faz um movimento de corte. Vou apagar esse treco aqui. Então, como que vai estar a nossa guia aqui? Ela vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, nós precisamos dessa distância aqui, que é L, e nós precisamos mais de 0,75 vezes L. Vamos considerar o 0,75. Podia utilizar o meio, mas nós vamos colocar os 75, que já está bom, ok? E nós obteremos aqui o comprimento total. Letra horrível, né? Mas é isso aí. Então, nós teremos aqui o comprimento total da nossa régua. Então, ela vai ter duas, né? Vai ter uma daqui e outra aqui. E nós temos essa distância aqui entre elas, que seria a abertura também, que nós também precisamos saber. Que isso é muito importante para levar em consideração no nosso projeto. Para o comprimento da guia para fora, nós temos 0,75 vezes o comprimento da nossa chapa, da nossa base inferior aqui, que no caso é a matriz. Então, nós temos aqui, ó, 155 milímetros. Se você utilizar a ferramenta de medir aqui, ó, 155 milímetros tem esse comprimento. Então, é 0,75 vezes 155, ou seja, nós vamos ter aqui 116,25 milímetros, que é o comprimento da guia para fora, que é esse cálculo aqui. O comprimento total é somando 155, ou seja, 116,25 mais 155 é igual a 271,25. Nós podemos aqui arredondar, tá? Não vamos trabalhar com esse número quebrado aqui, 0,25. Vamos colocar aqui 272. Beleza? Então, fica um pouquinho mais para fora que não vai ter problema algum. A abertura. A abertura, ele nos diz aqui que a abertura costuma se fazer para tiras de chapas, né? Seria a largura da tira mais 0,5 para espessura menor a igual até 1,5 milímetros. Como a nossa chapa tem 2, nós vamos utilizar a segunda fórmula, ou seja, mais 1 milímetro, ou seja, a largura mais 1 milímetro. Beleza, eu já coloquei aqui, mas qual que seria a largura da nossa chapa? Para isso, nós vamos utilizar aqui o nosso recurso de esboço. Vamos fazer um esboço bem aqui em cima, para que... Opa, deu algum erro aqui que eu fiz errado, beleza? Eu já tinha um esboço aqui? Tem, não importa. Vou fazer um esboço aqui, por quê? Para que a gente tenha referências do que seguir, ok? Vou fazer um retângulo aqui, partindo do meio, e vou colocar aqui, ó, tangente à parte inferior, e tangente na parte superior também. Como eu coloquei na parte inferior, isso aqui já está tudo totalmente centralizado, ele automaticamente já coloca aqui para mim. E eu vou dizer que isso aqui é tudo para construção. Ok. Então, aqui nós sabemos qual é a largura máxima que essa tira deve ter
para que a gente consiga efetuar o corte, né? Então, se eu medir essa linha aqui agora, olha só, nós temos um comprimento de 125,66, ou seja, isso aqui é o mínimo dos mínimos que a nossa tira tem que ter. Só que nós não vamos trabalhar com o número exato, ou seja, exatamente isso aqui vai ser o corte. Nós vamos colocar mais 1 milímetro de tira. Isso é tira, ok? Ou seja, a nossa tira ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser mais externa. Quanto que tem aqui? 125,66. Ou seja, ele vai ser 125,66 mais 1 milímetro. Por que 1 milímetro? Porque eu estou considerando uma folga em chapa de 5 décimos para cima e 5 décimos para baixo, ok? Que daria 1 milímetro. Pronto. Vai ficar isso aqui, ó. Ou seja, a nossa tira está aqui embaixo, ó. Tá vendo? É isso aqui que a gente está considerando de folga. É até pouco, tá? Nós podemos considerar 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. Então, vamos colocar mais 1 milímetro aqui. Ok? Ou seja, temos 1 milímetro de folga aqui e 1 milímetro de folga para cima. Ou seja, a nossa chapa ela tem uma largura de 127,66. Então, vai mudar aqui. 127,66, ó. Só que nós vamos arredondar isso aqui também, 128. E para considerar a abertura, nós temos que considerar conforme essa formulação que nos diz aqui. Ou seja, ela nos diz que para espessuras de 1,6 até 3 milímetros é considerado mais 1 milímetro no azinho aqui, ó, que é a abertura. Então, essa abertura ela vai ter 129, que eu mudei agora, isso aqui. 128 da nossa tira, que dá 127,66 na realidade, mas nós arredondamos para 128, mais 1 milímetro, 129 milímetros de abertura. Ok? Então, eu vou desenhar aqui ó, na mesma 129 milímetros de abertura. É isso aqui que nós temos de tira. Ou seja, se eu puxar isso aqui, ó, isso aqui é a tira. Tá vendo? Não, isso aqui é a abertura. Desculpa, isso aqui é a abertura. A tira, a gente mudou ali. A tira, na verdade, ela é 128. Isso aqui é a abertura entre as chapas. Como assim? Se eu fosse desenhar aqui, ó, aqui vai estar a nossa tira, né? Ela vai até esse ponto aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Aqui. Ou seja, esses dois espaços aqui, eles são as nossas tiras, basicamente. Claro, né, que nós estamos levando em consideração exemplos hipotéticos aqui. Porque nós, inicialmente, num projeto de uma ferramenta, nós temos que levar em consideração qual é o tamanho da tira, qual é a largura da tira que nós temos. Por exemplo, se nós tivéssemos uma tira menor que isso, nós poderíamos muito bem mudar o projeto dessa ferramenta e ao invés de fazer ela em pé assim, fazer ela deitada. Que daí nós teríamos daqui ó, até aqui de largura de tira. Como se a tira estivesse entrando ali na parte superior, só que a gente teria que virar essa ferramenta. Nós estamos considerando como se a gente tivesse uma tira de 128 milímetros, ok? Tem que levar isso em conta. Beleza, temos aqui a nossa tira, como é que a gente vai fazer? Então, ela teria aqui, basicamente, 28 milímetros. Poderíamos fazer dessa forma? Poderíamos, sem problema. Nós vamos fazer exatamente como está aqui, ok? Ou nós podemos também fazer uma adaptação aqui na nossa ferramenta, aumentar e colocar esse furação bem no meio. Porque, ó, se a gente medir daqui até aqui, ESC, vamos medir dessa ponta até essa ponta, nós teríamos 17,5 e daqui até aqui nós teríamos, opa, deu um errinho aqui, 10,5. Então ele tem uma diferença de um lado para o outro, ou seja, não está bem no centro. Tem problema? Não, não tem problema. Nós poderíamos fazer bem no centro se a gente quisesse, tá? Mas não tem essa necessidade. Outra coisa, nós colocamos aqui um furo
uma cabeça de parafuso aqui em cima. Só que, porém, agora não vamos fazer dessa forma mais. Nós vamos mudar o nosso projeto. Aqui vai ser uma passagem e aqui nós vamos deixar a rosca como está ainda, como está especificada. E vamos colocar o parafuso em cima da guia superior. Então, aqui vai ser só passagem e nós vamos também fazer aqui dois furos guias para que a gente consiga centralizar todas essas peças, né? A guia do punção, que vai estar aqui em cima, a guia da chapa, a matriz e também a base inferior. Nós podemos fazer isso, ok? Então, vamos desenhar isso aqui. Então, agora, como a gente já sabe as medidas que a gente vai seguir, a gente pode vir aqui, nova peça, e vamos fazer ela no plano superior, partindo do centro aqui. Vamos colocar aqui uma medida que eu já até esqueci quanto que é, e vamos tomando em consideração aqui, ó, a espessura dela, 28 milímetros. Ou seja, aqui tem 28. Comprimento total. Qual que é o comprimento total dela? Vai ser 271,25, mas nós vamos arredondar para 272. 272 milímetros, ok? Vou dar um ressalto aqui. Qual que é a espessura? Nós já calculamos aqui também, ó, 6 milímetros. 6 milímetros partindo do plano médio, ok. Beleza? Pronto, temos ela desenhada aqui, basicamente. Só que agora a gente precisa fazer as furações, ou seja, nós vamos fazer aqui um assistente de furação, vamos colocar aqui furo, padrão ISO, vamos colocar aqui folgas de parafuso, e qual que é o parafuso que a gente utilizou lá? Eu acho que é um M8, mas a gente já confere isso. Vamos colocar condição passante e vamos colocar 2 furos aqui. Ou seja, nós sabemos que daqui até aqui tem que ter 10,5, né? Mais ou menos. Vamos confirmar essas medidas aqui. Vou voltar. Ó, vamos confirmar. Dessa linha aqui até o centro, temos uma distância de 10,55 milímetros. Não gosto de trabalhar na casa centesimal aqui, mas nesse caso vai ser necessário. Ou nós alteramos aqui as medidas das bases, ok? Nós podemos fazer isso também, mas como dá mais trabalho, a gente não vai fazer não. Esse parafuso é um M6, nós utilizamos um parafuso M6 aqui, então a passagem do furo não é para M8, é para M6, ok? E qual que é essa distância aqui primeiro? Ó. Essa distância é o vermelho, 17,5. Ok? Voltamos aqui. Fecha isso aqui. Vamos editar esse recurso que a gente colocou. Aqui é folga para um parafuso M6. As posições é 10,55. E dessa ponta até aqui, ó, nós temos 17,5. E temos a distância entre centro delas aqui, que eu não medi. E eu vou medir agora. Quanto que tem entre centros? Vou medir aqui. 120. Posso clicar 2 vezes? Olha, vai aparecer a medida ali, ó, 120. Ctrl Q para atualizar o projeto. E pronto, nós temos aqui as duas passagens para o parafuso, né? O parafuso ele vai estar na base superior, vai passar pela guia, vai passar pela matriz e vai ser ligado, vai ser fixo na base inferior. Só que antes nós precisamos colocar aqui 2 pinos para que a gente consiga centralizar isso aqui tudo, né? Lembrando que o parafuso é fixação e os pinos eles ditam aonde vai ser a posição exata, ou seja, a gente precisa pinar a ferramenta para que a gente garanta essas tolerâncias centesimais aí, porque o parafuso ele tem uma folga até de 1 milímetro em parafusos, então é muito grande, considerando que a gente está trabalhando com centésimos de tolerância aqui, ok? Vamos clicar aqui nessa face, assistente de furação, vamos aqui em furo guia,
e vamos colocar aqui 6 milímetros. Posição, vamos colocar essas duas posições aqui. Vamos colocar aqui que ele tem 60 milímetros entre centros. Eu vou colocar, ó, entre esses dois furos uma linha, e no meio dessa linha eu vou colocar outra linha. Tá vendo? Para que eu fiz isso? Para centralizar nessas linhas aqui, ó, nas bases lá inferiores, né? Com todas as bases centralizadas. Então eu vou colocar que ele vai ser coincidente aqui. Pronto, tá bem no centro, ó. Pronto. Fiz aqui agora a nossa guia. Beleza? Nós temos aqui para colocar também, dá para colocar um parafuso, uma rosca aqui, talvez. Colocar o parafuso por baixo? Sim. Porque aqui na ponta a gente coloca uma chapinha para fixar, para manter, né, a nossa base aqui embaixo e tudo mais. Ter uma base para a nossa chapa entrar aqui. Beleza? Podemos fazer isso. Vou colocar aqui nessa face. Sair desse esboço. Aqui nessa face, nós vamos colocar um assistente de furação, furo roscado. E vamos colocar aqui um parafuso, furo roscado, padrão ISO. Vamos colocar aqui um M6 também. Aqui, bem no meio. Com uma distância dessa face de 15 milímetros, mais ou menos. Clica com direito nessa aresta, selecionar ponto médio, seleciona esse ponto. Não apareceu. Então vamos colocar uma linha de centro aqui e vamos dizer que ele é horizontal. Pronto. Agora nós temos um furo roscado aqui para a gente colocar uma chapa aqui inferior para ter como base para a entrada aqui da nossa chapa. Vamos salvar essa peça aqui, né, dando continuidade ao nosso código. Vamos colocar 008. Beleza. Agora eu vou deixar esse esboço aqui por enquanto. Não vou deletar ele. E vou adicionar aqui a nossa guia. Ó. Uma guia aqui. Vamos posicionar ela aqui, ó. Posicionamos elas nas furações. E vamos colocar ela aqui em cima. Ó, pronto. Colocamos ela aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só. Tá vendo que ficou uma diferença? Eu acho que na hora que eu medi, eu peguei a medida errada entre centro, ó. Porque se eu tirar aqui, ó, voltar para o meu esboço, né? Olha só, se eu olhar, se eu medir daqui, ó, até aqui, ele tem 10.5, não 10.55. O ponto 55 é a medida de baixo em ângulo aqui, tá vendo? Ó? Medida preta. Mas a medida que importa para nós é essa de cima. Eu posso clicar duas vezes e tirar esses 5 centésimos aqui, ó. É 10.5. Ctrl Q, atualizou, pronto. Agora ficou tudo certinho, porque nós posicionamos pelas furações. Então, como nós estamos trabalhando com essa diferença aqui, não é no centro, nós não podemos simplesmente copiar isso aqui e colocar aqui embaixo, né? Porque vai dar diferença na medida. O que nós podemos fazer é abrir isso aqui, salvar como cópia e abrir. Vamos colocar com outro código, 009. Fechar o documento original, estamos aqui, ó, aqui em cima a gente consegue ver com o 009 aberto. E agora nós podemos vir aqui, ó, editar o recurso e inverter esse 10,5 aqui, ó, colocar com a parte superior, 10,5. Pronto. E já alteramos todo o nosso modelo, podemos fechar aqui.
O 8 aqui não vou alterar nada, descartar. E vamos adicionar aqui o 09. Ó, pronto. Agora eu vou colocar esse furo aqui com esse aqui de baixo. Puxar ela aqui. Esse aqui, ó, eu vou posicionar com esse aqui de baixo. Por que eu posicionei aqui com o de baixo? Acho que no de cima eu não fiz isso. Porque nós vamos alterar essa chapa aqui inferior, essa matriz, porque aqui não é uma cabeça de parafuso, aqui vai ser só uma passagem, né? Só uma passagem. Ó, pronto, agora nós temos aqui o espaço da o espaçamento exatamente como a gente tinha previsto. Agora a gente abre isso aqui. Esses caras aqui, ó, nós vamos mudar eles. Ele vai ser só uma passagem. Ó, folgas de parafuso M6. Pronto. Alteramos. O que mais que nós precisamos fazer aqui? Colocar os furos guias para os pinos guias, né? Então vamos clicar aqui, assistente de furação. Vamos colocar em furação. Vamos colocar aqui furo guia, diâmetro de 6. Posição, vamos colocar 2 aqui e 2 aqui. Vamos colocar assim. Vamos colocar uma linha aqui e outra linha aqui, entre o centro desses furos. Esses três aqui, eles são simétricos. E esses três aqui, eles são simétricos também. E vamos colocar que eles são bem nestas linhas que nós desenhamos aqui. Ok? E vamos dizer que eles têm 60. Uma medida já é o suficiente. Ó. Posso colocar que ele é horizontal, pronto. Como a gente já definiu, para que ele consiga seguir os outros parâmetros, ele tem que ser exatamente aqui. E saímos. Fizemos o furo. Eu coloquei 60 milímetros. Vamos conferir se é exatamente essa medida mesmo. Ferramenta de medir. Quanto que eu coloquei? 60 milímetros. Ok. Ó. Temos aqui agora a passagem. Está vendo que tem um erro? Por que deu esse erro? Porque essa peça aqui eu posicionei com aquela furação ali de cima. Vou deletar esses dois concêntricos aqui. Ó. Quando você altera alguma coisa no seu modelo, mesmo que a furação ficou no mesmo lugar, ele perde essa referência. Se eu tivesse posicionado já no início aqui embaixo, ó, ele não daria problema. Eu vou posicionar os dois aqui. Pronto. Então, nós temos aqui a nossa guia desenhada. E agora o que nos falta fazer seria a placa guia, que ela vai aqui em cima, que nós vamos projetar. Ela é bem fácil, porque a gente já tem todas essas medidas, a gente só precisa fazer umas pequenas adaptações, conforme o que nos é solicitado aqui, beleza? Então essa aula era isso. Se você quiser aprender profundamente como fazer um projeto mecânico, conheça o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico, onde lá nós vamos desde a parte básica até partes mais avançadas aqui dentro do Solid. Como você tira ideias do seu projeto, como você transforma ideias em projetos, como você dimensiona, como é que você detalha, tudo passo a passo, beleza? Clica aqui embaixo no link e conheça o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico. Um abraço e até a próxima aula.